Olá, meu nome é Fabrício Velic, seja muito bem-vindo novamente ao meu canal. Bom, o vídeo de hoje acredito que vai ser o último a respeito dessa questão que eu venho trabalhando nos outros vídeos, então talvez ele vai ficar um pouco maior, né, porque o texto é talvez mais complicado, e né, nos últimos dois vídeos eu estou trabalhando a questão dos textos, principais textos, né, que são usados para falar contra a questão da homossexualidade. Então os outros dois vídeos são das últimas 2 semanas, então caso você não tenha visto, fico com para que você o veja. E hoje, mais especificamente, eu vou falar de um texto que foi me pedido comentar sobre ele, que é o texto de 1 Coríntios 6:9, qual dois termos aparecem ali que foram traduzidos de uma maneira talvez meio estranha. E é o texto de 1 Coríntios 6:9. Então eu só vou ler ele aqui só para vocês terem uma ideia do, caso você não conheça o texto, né, saber o que o texto fala. Então 1 Coríntios 6:9 diz: ou não sabeis, e aqui é na tradução do Almeida, revista atualizada, talvez a mais comum que a maioria das pessoas tem. O texto diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. A linguagem de hoje vai traduzir o versículo 9 assim, 9 e o 10. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Percebam que, né, a tradução na linguagem de hoje traduz o termo, e aqui o termo grego, os dois termos gregos utilizados nesse versículo é malakoi e arsenokoitai. É muito comum as pessoas pegarem esses dois termos, tem vários, sei lá, sites que falam a respeito disso. Então, tipo assim, esses dois termos, malakoi e arsenokoitai, do grego, é o que causa esse monte de coisa aí que são traduzidos, né, que a linguagem de hoje traduziu como homossexuais. Bom, a tradução da linguagem de hoje para esse termo é horrível, assim, sinceramente não faz muito sentido, e nós vamos, a ideia aqui é tentar entender por quê, né? Bom, vamos por parte. O primeiro termo, o malakoi, ele existe no texto bíblico, em outras passagens do texto bíblico, mas geralmente usado como a questão de luxuoso, de vestes luxuosas, vestes finas e por aí vai. E nas fontes extra-bíblicas, fora do texto bíblico, é que ele tem esse caráter de efeminado. Então, no texto bíblico está falando de vestes luxuosas e por aí vai, né? E no extra bíblico, malakoi tem também esse uso, né? E essa conotação de efeminado. Então, beleza. Colocar o malakoi como efeminado aqui no texto, isso está fora do texto bíblico, mas tem fontes extra-bíblicas que falam sobre essa temática. Então, até que ponto é coerente, né, pegar um termo extra-bíblico para colocar no texto bíblico, mas tudo bem, não é de todo assim, inventou essa tradução. Não, há em fontes extra-bíblicas. No caso do outro termo, arsenokoitai, esse realmente não existe em outras fontes, nem no texto bíblico. A primeira vez que ele é usado é aqui. Alguns levantam a possibilidade, que eu considero bem plausível,
de ser um neologismo, né? Paulo estaria inventando essa palavra, e aí juntando, né, fazendo a aglutinação de dois termos gregos, arseno, que quer dizer macho, e koitai, que quer dizer deitar. Então aqui seria aqueles que se deitam com macho. A tradução por aglutinação seria essa. E aí é que entra a questão daquilo que nós já falamos, eu já falei nos outros vídeos, né? O contexto é muito interessante. Por quê? Primeira coisa que a gente precisa ter em mente. Paulo está escrevendo para os cristãos em Corinto. A cidade de Corinto era grandemente conhecida pela sua devassidão, pelos seus cultos de fertilidade, pelos cultos pagãos. Era uma cidade portuária, né? Tinha 2 portos em Corinto, então havia um trânsito muito grande naquela cidade. E essa devassidão sexual era até bastante conhecida, tanto que chamar uma mulher de Coríntia queria dizer que ela seria uma mulher prostituta. Vocês terem uma ideia de como que a cidade de Corinto tinha uma fama bastante interessante. E aí é que entra 2 pontos muito importantes. Primeiro, o contexto em que Paulo está escrevendo essa carta, ele está escrevendo uma carta para cristãos de Corinto. E um segundo contexto é o contexto farisaico de Paulo, né? Paulo é um judeu, como vocês provavelmente já sabem disso, né? Paulo é um judeu, criado como fariseu, aos pés de Gamaliel e tudo aquilo que fala em Atos dos Apóstolos. Mas esse ponto é muito importante, porque é muito provável que 2 questões aqui estejam postas. Primeiro, que Paulo está fazendo referência ao texto de Levítico 18, né, e consequentemente o texto de Levítico 20, no qual ali a gente já viu, trata de uma questão do sexo cultual que era praticado pelas sociedades pagãs, né, daquele tempo. Então, o que Paulo teria em mente aqui quando ele fala sobre o arsenokoitai é justamente esta ideia, né, de que a prática do sexo entre homens nos cultos pagãos. Esse é um primeiro bastante plausível pensar que Paulo está fazendo referência também a esses cultos pagãos, que era muito comum na cidade de Corinto naquele tempo. E uma segunda possibilidade também bastante plausível é que Paulo, ao usar os 2 termos malakoi e asernokoitai, ele esteja lidando com algo muito comum no mundo greco-romano, que era a ideia da pederastia, né? Um jovem, geralmente uma criança, né, vamos colocar assim, geralmente era ensinada por um adulto a como se tornar homem, a como viver nessa sociedade, e nessa relação era comum, né, essa relação de pederastia, ou o que hoje, né, no caso, nós chamaríamos de uma relação de pedofilia. Então, Paulo provavelmente, né, muito plausível essa ideia, né, que você encontra alguns artigos que falam a respeito disso. Então, eu considero uma ideia até bastante plausível, a ideia de que Paulo está condenando essas 2 coisas, né, os cultos pagãos que eram feitos na cidade de Corinto, os cultos de fertilidade, bem na linha de Levítico 18, e ao mesmo tempo condenando também esta prática comum no mundo greco-romano da pederastia. Então percebam que não tem a ver com a questão daquilo que se é compreendido como a homossexualidade hoje. Então, pegar esse texto, falar que a Bíblia condena a questão da homossexualidade como compreendida hoje, fica algo totalmente sem sentido. E é nesse ponto que eu acho que é muito importante esse pequeno comentário que eu vou fazer agora, né, para encerrar o vídeo, que eu acho que já está bastante longo, que é justamente
compreender o texto no seu contexto e pensar como que esse texto deve ser lido a partir de hoje. E aí o risco que se tem de você fazer meio que um self-service bíblico, né? Você pega alguns temas que você, não, esse tema aqui eu vou tratar ele de forma literal, não, aquele outro ali eu vou pensar de uma maneira contextual. Porque, por exemplo, o próprio Paulo, ele fala que os escravos devem ser submissos ao seu senhor, ele fala que as mulheres devem ficar caladas no templo, e todas essas coisas já foram superadas por grande parte do movimento cristão, né? A questão da escravidão, por exemplo, já é considerado um absurdo, isso não faz mais sentido. A mesma coisa em diversas igrejas, as mulheres já têm um protagonismo, já exercem cargos de liderança, então também não se aplica o que Paulo falou. Então, isso é um ponto muito importante ser levado em conta. Primeiro, a ausência do conceito de eu e do conceito de homossexualidade no texto bíblico. Eu disse nos outros vídeos, são contextos modernos, contemporâneos, que não fazem sentido ser aplicados lá. E o segundo é a condenação que se faz desse tipo de sexo entre homens dentro dos contextos dos cultos pagãos e, no caso aqui do texto de Coríntios propriamente dito, e isso é um ponto importante no caso de Coríntios, né, que é onde vai aparecer esse termo. Em Timóteo também aparece, mas é muito possivelmente que aqui no texto de Coríntios esteja relacionando também com a questão da pederastia. Então, era isso que eu gostaria de falar. Eu peço talvez desculpa pelo vídeo ter ficado tão longo, mas se você está interessado no assunto, acredito que você vai ver até o final. Então, é isso. Muito obrigado por assistir. Fica novamente o convite para se inscreverem no meu canal. Até a próxima.